Quando a gente fala, gente, que tem bomba chegando, é porque tem bomba mesmo. Olha só o que acaba de acontecer com o Lula, gente. Apertem os cintos. Acabou de vez, enterraram de vez o governo dele e já era, tá? Total pro Lula. Tá todo mundo pulando fora desse barco, desse Titanic. A gente vai trazer, né, para você informações urgentes que chegam sobre o presidente, confusão e gritaria em pleno domingo, reunião de emergência que foi realizada pelo Lula para tentar entender por que a rejeição dele não para, né, de subir, como se precisasse, né, a gente entender, com a inflação disparando, e o Lula, né, ao invés de dar exemplo para a população, né, cortando os gastos dele e da esposa, mandou, né, o amor de sua vida, Janja, para fazer uma viagem pela Europa. Ela está na Itália já, embarcou logo cedo em meio à crise, né? E mais, em meio à alta dos alimentos, mas a coisa está ficando feia para o Lula. Mais cedo, né? O Paulinho da Força já tinha aparecido, né, num vídeo declarando o abandono do governo Lula, porém nas últimas horas outras pessoas também abandonaram o presidente após suas falas absurdas e repetitivas, e a casa também caiu para entidades judiciais. Vamos trazer para você vários depoimentos, inclusive, né, do Eduardo Bolsonaro, que agora há pouco, né, fez um vídeo bombástico fazendo acusações novas, por exemplo, contra o TSE, mas também trazendo, gente, olha só essa novidade, hein? Apertem os cintos, trazendo a informação, né, de que novidades chegam sobre as investigações tanto contra o TSE, o STF do Xandão e também outras entidades e mais, hein? A Veja trouxe agora há pouco uma reportagem que fala que se Xandão pisar nos Estados Unidos, segundo interlocutores do presidente da República Lula, ele pode até ser preso. Isso quem está dizendo, gente, não é nem ninguém de direita não, são os próprios ministros, a ala do Lula. Você está gostando desse governo? Comenta aí. Olá, gente, boa noite, eu sou Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Tá chegando aqui com a gente, não esqueça de dar o seu like. O seu joinha é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho. Perca só 5 segundinhos para clicar no gostei, para dar o seu joinha. Só assim a plataforma, só assim o YouTube, ele entende, né, que você está com a gente. É rápido, é fácil, faz toda, né, a diferença para a gente estar aqui trazendo o melhor conteúdo para você. E se é a sua primeira vez aqui, também te convido para participar e ser parte da família fixa aqui do TV News. Se inscreva, tem o botão de se inscrever. Obrigado sempre. Eu já começo, né, com um vídeo bombástico, gente, porque Lula está sendo acusado. E olha só o que o Gustavo Gaia ele traz, né, de informação bombástica sobre esse momento. Olha só esse vídeo do fiasco total do Lula. Apertem os cintos. Presidente Lula, a gente realmente estava sentindo falta disso. Há alguns meses, o Lula tinha parado de andar nas ruas do Brasil, de ir a encontro ao povo, mas nesse sábado ele nos deu um grande presente. Lula, por ordem do seu novo super-ministro da propaganda, Sidônio, disse que vai voltar a caminhar pelo Brasil, a ouvir a população brasileira. E o primeiro lugar que ele decidiu ir foi justamente o estado que ele teve maior votação, o estado que ele tinha mais absoluta certeza que um evento no qual ele comparecesse teria uma maciça presença de apoiadores, petistas, lulistas. Então Lula foi para a Bahia. Organizou toda a sua comitiva, fez a sua divulgação em massa, gastou o nosso dinheiro para divulgar que ele estaria lá, pagou ônibus para ir nos eventos, nos assentamentos, no MST, ali nas bocas de fumo dos traficantes, para ver se conseguia levar o maior número de pessoas possível. E aí que vem o presente do fiasco. Ele nos dá mais uma prova cabal de que Lula não tem aprovação no Brasil, nem no estado que ele teve a sua maior votação. Veja só a quantidade de gente para receber a visita do presidente Lula. Repare, atrás do carro ali não tem ninguém, tá vendo, né? Lula, aqui na cidade de Paramirim, na Bahia. Fechou a cidade, olha para isso. Olha a multidão, olha o que é gente, Ave Maria. Cadê o povo da cidade? Pra aqui também, na outra esquina não tem ninguém. Pra cá, tem ninguém. É com o Luiz Geraldo, Bahia. Olha só, pra cá não tem ninguém também. De Rui Barbosa, Bahia. Estou aqui na cidade de Paramirim, na Bahia.
mostrando para vocês aqui essa imagem ao vivo. Mas vamos lá, vamos pro evento em si, né? Afinal de contas, aí pode ter sido uma falha da logística, de não sei o quê, mas... E o evento, e quando ele subiu no palco? Como é que estava o evento? Vamos olhar. E eu tinha uma determinação na minha vida. Eu tinha uma determinação. Era quase que uma profissão de fé. Só tem sentido. Presta atenção, ele está no palco falando, tá? O Metelúcio ser presidente da República, se ele for diferente do outro Cara, que vergonha. presidente da República. Se ele tiver compromisso diferente dos outros presidentes da República. Porque governar para os ricos, todo mundo governa. Todo mundo. Fazer ponte, todo mundo já fez. Fazer viagem, Vazio, né, gente? todo mundo já fez. Agora eu quero saber. Isso é o povo, né, gente, dando essa resposta pro Lula. E olha só que o Gaia, ele fala sobre isso. Ele teve mais votos que o estado da Bahia. E principalmente nas áreas ali onde ele tem mais voto, nessa região, dessa cidade. E não aparece praticamente ninguém. Lembrando, esse é o presidente que venceu as eleições pelo apoio popular, porque o povo queria Lula de volta. Parece que não é bem assim. Por isso que quando a gente fala que o Centrão está abandonando o jogo, por quê? Já passou metade do mandato, já entrou no pré-período eleitoral. O Centrão sabe que se ficar próximo do Lula não vai ganhar, vai só prejudicar as possibilidades de reeleição ou de aumentar, ampliar os seus partidos. O Centro, que é quem domina Brasília mesmo, já está pulando fora do barco. A gente viu esses dias Felipe Neto pulando fora do barco, Paulinho da Força pulando fora, Kassab, Marcos Pereira, ou seja, líderes e influenciadores que fizeram campanha maciça pro Lula não querem mais ficar do lado dele. Não... Claro, né? Porque sabem que estão se afundando juntos, né, gente? Porque essas pessoas, até o Felipe Neto mesmo, depende, né, do público, depende do povão para ter o seu acesso, para ter ali a sua audiência. As pessoas começam a cobrar, né? Cobrar em todos os comentários, os patrocinadores também começam a cobrar. E no caso de políticos como o próprio Paulinho da Força, a conta é até mais cara, né? Porque até a própria base aliada começa a cobrar. Por isso, inclusive, o vídeo que foi feito, né, pelo Paulinho da Força, que abandonou, né, o governo nesse fim de semana e pegou com surpresa algumas pessoas, ele fala exatamente sobre isso, que nem ele, que é um puxa-saco do Lula, tá aguentando mais puxar esse saco do presidente. Para quem não viu, olha só, é curtinho o vídeo, mas é importante, porque todos os lados, inclusive o lado da esquerda, a base do Lula tá abandonando ele. Já já tem uma bomba daquelas que vai fazer esse governo cair de vez. Paulinho da Força criticando o governo Lula. Pois é, pra você ver como uma coisa tá feia. Vem assistir comigo esse vídeo aqui do Lula. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que tá caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Companheiro, assim não tem como te defender. Se não tem como resolver os problemas do Brasil, por que você virou presidente? E olha que por muitas vezes estive ao seu lado. Inclusive, o Solidariedade foi o primeiro partido a te apoiar na última eleição. E agora, você está virando as costas para o povo brasileiro? Vamos ver na prática como o povo brasileiro está sofrendo. A caristia voltou. Lembra na última eleição que o Lula disse que nós íamos comer picanha todos os dias? Dá uma olhada no preço dessa picanha aí e vê se dá para comer pelo menos uma vez por mês. Olha o preço do café, olha a situação, não dá nem para tomar mais um cafezinho. Ô Lula, nem café a gente pode tomar mais. Eu não quero mais nem falar aqui do preço do arroz, do feijão, da gasolina. Ô Lula, presidente é você, não dá para pôr a culpa no povo. O povo não é bobo, você que pensa que o povo é bobo. As pessoas estão percebendo, a culpa da inflação é do presidente da República. Você que foi eleito. Se tá ruim, demite o teu ministro da Fazenda. Manda o Fernando Haddad embora e põe alguém que possa tocar a economia. Você pensa que a economia tá boa? Vai no mercado, vai lá ver o preço do alimento, vai ver se as pessoas conseguem comprar. Não dá para continuar assim. A caristia voltou, preços subiram e o governo achando que todo mundo é bobo e pondo culpa no povo brasileiro. Vivendo, né, uma realidade paralela, né, gente? O governo Lula é uma realidade paralela, né? Infelizmente. O Paulinho da Força, que também, né, gente, não é tão flor que se cheire assim, porque boa parte do que está acontecendo também é culpa do Paulinho da Força, mas eu gostei do que ele citou, né? Ele cita a presença, né, de Haddad, o ministro da Fazenda. Só que o ministro da Fazenda, gente, também tá tendo, né, bate-bocas,
dando cabeçadas lá com o Lula, tentando se entender, né, com o presidente, questionamentos muito fortes, né, acontecendo, e o último deles falava justamente sobre isso, né, sobre tentar cortar os gastos desse governo, de tentar realmente cortar gastos, cortar na navalha, né, passar a navalha na carne, como o pessoal gosta de dizer. E ele teria se revoltado, gente, o Haddad com a Janja, por exemplo, questionado por que, né, que uma primeira dama vai viajar para o exterior, vai viajar, né, para a Europa, no momento, né, em que está tudo caro, em que as pessoas não conseguem, gente, comprar o arroz com feijão, não conseguem comprar o café. Meus pais, né, vendem ovos, eles informaram para mim que da semana passada para cá o aumento foi de quase 50%. Eles não estão repassando para o consumidor final, né, o preço, mas isso por enquanto, porque senão eles vão ter prejuízo, né, a longo prazo. Estão tentando segurar, porque o comerciante faz isso, acreditando, né, que no futuro possa baixar, mas não tem perspectiva para que isso aconteça, infelizmente, por conta também das políticas governamentais. E a gente tem aí a primeira dama do Brasil, a primeira que deveria estar dando exemplo, cortando gasto, participando, né, de ajuda para a população, poderia fazer um sopão, qualquer coisa. A gente não vê a Janja fazer isso, a gente só vê ela passear, comprar, né, gravatas da Louis Vuitton, né, como foi a aparição mais recente do Lula mandando o povo, né, se tá caro, não compre, né, se tá caro, passe fome. A gravata que o Lula usava nesse vídeo custou R$ 1.600, comprada pela Janja, que hoje embarcou, né, em mais uma viagem paradisíaca, dessa vez para a Europa. Tá tudo errado, gente. Tudo isso é vergonhoso, tudo isso é um verdadeiro, né, absurdo, que não tem explicação, né? Não tem explicação o que está acontecendo nesse instante, o que está acontecendo nesse momento. E aí eu separei também, né, gente, um vídeo, porque as coisas começam, né, a ficar muito feias, né, pro Lula. Tão feias que o Lula tá chamando, gente, ônibus, né, ônibus para tentar ajudá-lo, né, nesse momento. Isso aconteceu, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, né, quando o Lula, na tentativa, olha só esse vídeo, um morador do Rio de Janeiro fez esse flagrante. Vamos assistir ao que esse morador fez para o Lula dizer que tem apoiador. Olha o que ele fez no Rio de Janeiro depois da vergonha na Bahia. Olha essas imagens, que vergonha, que grave, hein? O nojento do Lula tá aqui no Hospital General Bom Sucesso, ao tanto de ônibus, os sem terra. Olha isso aqui. Olha o tanto de ônibus sem terra que veio para prestigiar esse vagabundo. Aí eu te falo, irmão, tremenda quinta-feira, onde todo mundo tá trabalhando. Aí vem esses arrombados aqui do sem terra, olha aqui, ó, tanto de ônibus, dos sem terra prestigiar o Lula. Aí eu te falo, da onde esse povo tira dinheiro para pagar as contas deles? Da onde esse povo tira dinheiro para pagar diesel de ônibus, para pagar motorista? É a gente que paga esses vagabundos para ficar aqui, ó, fazendo merchandising pro Lula. Olha isso, tanto de ônibus. Isso aqui é na Leopoldo Bulhões. Esse vagabundo tá no Hospital General Bom Sucesso, querendo fazer média. Olha o tanto de ônibus. Esse povo aqui do Sem Terra, ele ganha nosso dinheiro. Esse imposto que a gente paga vai tudo pro bolso desse vagabundo, né? Que não fazem porra nenhuma, só tomam a terra dos outros e fazem merda. É isso, né, gente? Claro, a pessoa revoltada ali falou palavrões. A gente decidiu não cortar os palavrões, porque apesar, né, gente, de ser uma mensagem que possa incomodar, é revolta, né, gente, do cidadão. Às vezes um palavrão também, né, resume um pouco da nossa raiva, né? É a raiva de um cidadão comum que passava com seu carro indo para o trabalho cedo da manhã e vendo ali que os apoiadores, né, as pessoas que amam tanto o Lula, eram ônibus contratados, né? Ônibus contratados, provavelmente pagos, né, pelo próprio PT, provavelmente pagos, né, com o dinheiro do próprio partido para estarem ali. Do contrário, o evento estaria vazio. E também, né, o Lula ele faz isso para evitar que de repente tá ali fazendo um discurso e seja vaiado, né? Uma forma dele tentar se defender em relação a esse momento, em relação a esse instante. Só que agora o Lula tá com um problema, porque a justiça, que até então era a amiguinha dele, tá começando a ser pressionada cada vez mais. Muita coisa, né, gente, está sendo revelada. Muita coisa está sendo mostrada. E olha só o que a Marina, né, deputada, ela fala
com uma revelação que é algo que eu garanto a vocês. Assista esse vídeo da Marina, né, até o final, porque é muito importante para a gente entender, para você entender o que está acontecendo com a justiça brasileira, mas já adianto para vocês que isso vai mudar, porque pediram até a cabeça, né, gente, do Alexandre de Moraes, e eu vou contar para você como isso vai acontecer, porque segundo a Veja, o próprio PT está com receios de que Xandão possa ser preso. Não exagerei não, a matéria fala exatamente sobre isso. Primeiro eu vou colocar a Marina falando e depois eu vou colocar, né, gente, aí essa matéria e explicar para você o que aconteceu, mas prestem atenção enquanto, claro, você dá o seu joinha. Como é confortável a vida de um ministro do STF. Eles acordam, colocam as suas capas e ocupam a função de deputados e senadores sem precisar de um voto, sem precisar distribuir nem um santinho. O Estadão mediu o quanto os ministros do STF estão passando por cima do Congresso e o resultado é chocante. De 1990 a 2018, em 29 anos, o STF declarou que outros poderes, geralmente o Legislativo, foram omissos 62 vezes, ou seja, em média 2 vezes por ano, o STF determinou que deixaram uma lacuna para fazer cumprir a Constituição. Agora, pasme. De 2019 para cá, foram declaradas 78 omissões, um salto para 13 por ano. Mais grave, além de declarar o Legislativo omisso, o STF resolveu fazer leis em seu lugar. Curiosamente, desde 19, o STF age como se a Constituição o obrigasse a fazer tudo, desde equiparar a homofobia e racismo, até demarcar terras indígenas e descriminalizar o porte de maconha até 40 gramas. Agora querem regular as redes sociais. O Congresso já legislou diversas vezes sobre o tema, como no Marco Civil da Internet. Várias propostas de leis foram apresentadas, mas não houve maioria para sua aprovação. Ou seja, o Congresso agiu, mas não era bem a ação que o STF queria. A pergunta que fica é, o que mudou para o STF decidir recivilizar o país, como diz o Barroso? A Constituição é a mesma, a maioria dos ministros é a mesma. Desde que a direita chegou ao poder, alguns juízes, que não seriam eleitos nem para síndico, entenderam que precisavam tirar poder do parlamento eleito pelo povo e concentrar nas mãos deles. Pior, eles juram que estão fazendo isso para defender a democracia. É isso, a gravidade, né? E aí eu falei para você, né, que tem uma matéria que foi publicada pela Veja, que essa matéria que está aí na tela para você, para auxiliares de Lula, Moraes deveria reavaliar viagens para os Estados Unidos. Olha só a gravidade do que acontece, a vergonha, né? Acaba virando uma vergonha para a nossa nação, para o mundo inteiro acompanhando tudo isso. Olha só, né, o que acabou acontecendo, que mostra, né, claramente essa reportagem que nos choca, né, em relação a esse instante, em relação a esse momento. Tá aí, inclusive, na tela para você. Para auxiliares de Lula, Moraes deveria reavaliar viagem aos Estados Unidos, é o que traz a reportagem. E olha só o porquê, né? Interlocutores da área, né, diplomática do governo Lula identificaram recentemente riscos devidamente informados ao Supremo, ao ministro Alexandre de Moraes, em caso de viagem aos Estados Unidos. Parece conversa, né, para boi dormir, mas as fontes ligadas ao próprio governo do Lula, gente, não é a oposição, é o governo do Lula, acreditam, né, que se o Alexandre de Moraes estiver, né, for para os Estados Unidos, que ele corre um risco do Trump, né, área do governo do Trump, de algum deputado, de algum juiz da região pressionar por sua prisão. E isso, claro, traria reflexos muito ruins para a própria imagem do presidente da República. São essas, né, gente, as instituições que temos, né? As instituições jurídicas que temos, inclusive hoje, né, lembramos que entidades ligadas ao EA, que é a Organização dos Estados Americanos, a Lexon, que é uma entidade jurídica que luta pela liberdade de expressão, desembarcaram, né, no Brasil. Vieram para cá, né, para acompanhar, né, justamente o que está acontecendo, tentar entender toda essa confusão.
Mas como eu disse, tem bomba que não para mais. Antes de eu contar para você essa bomba, eu peço para você que está chegando com a gente, vai chegando, pedir mais uma vez para você que está aqui conosco para não esquecer de dar o like. Esse é o momento de quem ainda não deu o joinha, clicar no like, é rápido e fácil, muita gente acaba esquecendo, né, de dar o joinha. Importante sempre a sua presença, a sua participação, o seu like. E se é essa a primeira vez aqui, se inscreva, beleza? Olha só, né, gente, o que acabou acontecendo, né? Você ouviu, né? As entidades estão aqui no Brasil, mas mesmo com o Xandão, né, tendo lá dado, liberado algumas redes sociais, né, como do Luciano Hang e etc., em outro caminho, já se fala que o STF vai barrar, por exemplo, a tentativa de colocar, né, o Bolsonaro elegível, que é a questão da mudança da lei da ficha limpa. Olha só o que traz essa reportagem publicada pela CNN e é grave, hein, gente? Apertem os cintos. Justamente o STF tende a barrar eventuais mudanças que possam ser aprovadas no Congresso Nacional para flexibilizar, então, a lei da ficha limpa e, consequentemente, diminuir o prazo de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. E assim ele poderia, se diminuir, ele poderia disputar a presidência já em 2026. Mas, segundo notícia, que é destaque no blog da analista Luísa Martins, já considerando certa judicialização das possíveis alterações na legislação, os ministros da corte, Luísa Martins apurou, veem com pouca chance de Bolsonaro reverter sua situação para disputar as eleições em 2026. Uma ala do tribunal entende que a medida seria inconstitucional por violar o chamado princípio da proibição de proteção deficiente. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com moralidade e integridade das eleições. Isso significa que o prazo de 8 anos de inelegibilidade para os fichas sujas, válido hoje, né, é o que assegura que as eleições respeitem a moralidade e a probidade. Um período menor poderia colocar essa garantia em risco. Então, o que significa, em outras palavras, meus caros? Se o Congresso Nacional aprovar uma mudança diminuindo a inelegibilidade de 8 para 2 anos, isso pode ser barrado no Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que essa mudança é inconstitucional. O que não faz sentido, né, gente? Porque quem faz a Constituição, quem faz as leis, são os deputados e senadores. A gente pode não concordar e etc., mas quem faz as leis não são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm que colocar ali em prática, né? Dizer se você deixou de cometer ou não um delito, fez ou não fez, né, um ato criminoso. O que essa reportagem traz é mais um cenário, né, do quanto essas coisas estão graves, né? E existe, né, todo um momento, né, sobre isso. E aí eu separei também um vídeo do Eduardo Bolsonaro, em que ele também faz essa citação, né, sobre a questão da justiça, e ele está dizendo, né, que o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, está tentando também armar uma estratégia que vai muito além, segundo o Eduardo Bolsonaro, muito além de ir contra o próprio Bolsonaro. Que a mão aí estranha seria muito mais forte. Olha só o que ele acaba falando nesse momento, vamos ouvir. Já tem um tempo eu venho alertando sobre uma estratégia para deixar inelegível vários futuros deputados federais e senadores. Hoje o Globo ele fez uma matéria convergindo para o que eu venho alertando. Talvez não tendo a mesma conclusão que eu, mas chamando a atenção para vários casos em que o TSE processa não só Jair Bolsonaro, que já tornou ele elegível, assim como Braga Neto, Luciano Hang e vários outros, mas também, no caso, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, dentre outros, né? Ramagem, a gente vê a Polícia Federal indo na casa de Jordi também, o Marcel Van Hatten sendo processado pela Polícia Federal por crime contra a honra. E isso pode sim estar sendo gestado. Deixar tudo prontinho para julgar os nossos processos lá na frente, perto da eleição de 2026. Porque o legislador original da Constituição de 1988, ele não imaginou que um deputado pudesse ser condenado por crime contra a honra. No entanto, a Constituição prevê que aqueles condenados perdem os direitos políticos enquanto surtirem os efeitos da condenação. Então, por mais que eu possa receber uma pena mínima de 1, 2 ou 3 meses, se nesse período estiver outubro de 2026, eu vou perder os meus direitos políticos. Então, para remédio disso, eu tenho feito
uma articulação para a gente aprovar projetos de lei e PEC para ressalvar os crimes contra a honra, para que eles não façam que a gente perca o direito político. Fique atento. É grave, né? Eu disse que era muito grave. Isso acontece, né, no momento em que, como eu disse, né, o Lula tem caído na popularidade. As pesquisas mostram as dificuldades que o presidente da República tem com várias pessoas disputando contra ele. E aí eu repito a pergunta que eu fiz algumas vezes a você. Na sua opinião, tá tudo errado no Brasil? O Lula merece o impeachment? Comenta aí. Muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. Encontro você na próxima conexão. Até lá!